Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. No programa de hoje, vamos falar sobre a instituição de uma lei no estado de São Paulo. O nosso estado agora tem a Semana Estadual de Educação Midiática. Olha só que importante. Para comentar, falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nosso estúdio o Bruno Ferreira. Ele é coordenador pedagógico do Instituto Palavra Aberta Educamídia. Exatamente isso, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Olha, eu acho que o Estado, como um todo, está muito feliz com esta nova lei, Bruno. Acho que é de fundamental importância trazer a menção desta lei e, claro, da instituição de uma educação mais efetiva. Show fake news, a gente pode dizer assim? Podemos, entre outras coisas. É muito bom estar aqui com você, com todo o público da TV Alesp. Eu acho que a educação midiática ela é muito importante também para o combate às fake news, à desinformação, mas não apenas, né? Nós costumamos dizer que essa é apenas uma das pautas, um dos temas com os quais a educação midiática se compromete. Mas existem muitos outros, né? Nesse emaranhado de informações que a gente recebe diariamente, principalmente pelas plataformas digitais, a gente precisa não só aprender a reconhecer o que é fake news e o que não é, mas também ver outras nuances e outras camadas da informação. Muitas vezes a gente está diante de um conteúdo que é confiável, que não é fake news, mas talvez não seja o melhor conteúdo para aquele momento, para aquele propósito. Então a gente também fala sobre busca qualificada de informação, sobre seleção de informação para diferentes propósitos, isso sem falar na análise crítica da mídia, né, que também se refere a essa nossa relação com os meios de comunicação, mas procurando entender a pertinência da mensagem, o que uma determinada mensagem quer de nós, o que é conteúdo jornalístico, o que é propaganda, o que é publicidade, o que é sátira. Muitas vezes a gente está diante de um meme, de um conteúdo para provocar humor, e às vezes a gente lê aquilo como uma notícia. E a intenção não é enganar, a intenção é divertir. Então a educação midiática ela reúne uma série de competências para que a gente possa se relacionar de uma maneira mais crítica, menos ingênua com a informação e com os conteúdos midiáticos. Você já nos deu uma explicação sensacional, mas acho que vamos tentar explicar isso melhor para o nosso telespectador. Quando a gente fala sobre educação midiática, significa o quê? A gente está querendo formar novos profissionais da comunicação, jornalistas, pessoas que tenham de fato acesso à informação com qualidade, a veracidade da informação. O que seria isso? Quando a gente fala de educação midiática, bom, primeiro, por que existe educação midiática, né? Por que isso é uma pauta? Porque a sociedade é midiática, né? De uns tempos para cá, principalmente, com o aprofundamento da cultura digital, todo mundo usa mídia diariamente para trocas informacionais, das mais banais às mais complexas, a gente está usando mídia o tempo inteiro. E o papel da educação é justamente o de não naturalizar os usos que a gente faz no cotidiano. É justamente parar para pensar sobre os usos e as apropriações que a gente faz dos recursos midiáticos, dos recursos digitais, da tecnologia como um todo. Então, por isso que existe educação midiática. E nós, sociedade, né, nós nos relacionamos com as mídias de diferentes perspectivas. A mais antiga, digamos assim, é a nossa posição de consumidores de informação, né? E o consumo ele também muda com o passar do tempo. Hoje em dia, muito forte nas plataformas digitais. Mas a sociedade não é só consumidora, nós também somos produtores. Então, se a gente tem rede social, se nós podemos fazer comentários no post de um deputado, por exemplo, ou se nós podemos comentar uma notícia num site de notícias, isso também é produção de conteúdo. Além de, claro, qualquer cidadão pode produzir seus próprios conteúdos, os seus próprios vídeos, suas imagens. Hoje em dia a gente já naturalizou ir num evento público, tirar foto com uma pessoa sem pedir permissão. Isso é uma produção de conteúdo. A gente está naturalizando isso. Então nós também precisamos ser produtores melhores, mais responsáveis com relação àquilo que a gente expressa. A educação midiática também se compromete, nesse sentido, com a liberdade de expressão. Mas para qualificar a liberdade de expressão,
Ou seja, nós não defendemos que a liberdade de expressão é falar o que quiser, do jeito que quiser. Então, toda liberdade implica em responsabilidades. E quando a gente fala em educação, a gente está falando em formar cidadãos mais responsáveis. Então, não é sobre exercer ou não a liberdade de expressão. Não, sim, vamos exercê-la, mas é como exercê-la. Então, a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente passa adiante, que a gente produz, e também aquelas com as quais a gente recorre para se informar no dia a dia, para tomar decisões. Será que a gente tem certeza de que aquela informação é confiável, veio de uma fonte segura, foi construída por alguém que tem autoridade ou credibilidade naquele tema? Então, a educação midiática ela serve para qualificar o uso das mídias no cotidiano, para que o cidadão, então, possa participar da sociedade, também a partir das mídias, de uma maneira mais consciente e responsável. Bruno, eu fico pensando aqui, né? Como jornalista, obviamente, a gente está atrás da verdade o tempo todo. Né? O que seria, de fato, a verdade e como expressar essa verdade? Porque, veja, nós temos diversos formadores de opinião, ou opiniões, no plural mesmo, né, hoje. Haja vista que a internet está aí, as pessoas têm acesso o tempo todo, existem conteúdos sendo publicados a todo segundo, né? E esses conteúdos estão de acordo com a visão de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, de uma determinada ideia, filosofia, enfim. Como e de que forma passar isso para o aluno que está no ensino médio, ensino fundamental, nas universidades, para os idosos que estão aí? De que forma? É um verdadeiro desafio? É um grande desafio, principalmente porque, quando a gente fala principalmente em rede social, os conteúdos eles são instantâneos, rápidos e não para de chegar coisa para a gente. E o intuito da educação midiática é que nós paremos para pensar sobre esse bombardeio de conteúdos. É realmente muito difícil, às vezes, a gente separar e entender com profundidade as diferentes intencionalidades de um conteúdo, os diferentes propósitos. Mas isso, a gente precisa fazer isso. Né? Na mídia tradicional, bem ou mal, a gente tem espaços muito bem delimitados numa grade de programação, em que nós temos um conteúdo jornalístico, temos as notícias. Entre o intervalo comercial, a gente sabe que mudou o propósito, intuitivamente a sociedade sabe que, bom, o que eu estou vendo no intervalo comercial são produtos, o intuito é vender, e aí depois volta para o jornalismo, né? Mas nas mídias sociais, um influenciador digital, ora está fazendo a divulgação de um produto, de uma publi, ora ele pode estar passando uma informação, elaborando uma informação, ora ele pode estar expressando uma opinião, e nos meios tradicionais, bem ou mal, tem a visão do analista, a gente sabe que quando aquela figura aparecer vai ter uma pitada de opinião. Nas mídias sociais a coisa fica um pouco mais confusa mesmo de entender. Mas a gente precisa, até tomando os meios tradicionais muitas vezes como parâmetros para entender essa diversidade, é preciso entender que às vezes um mesmo sujeito, um mesmo enunciador vai misturar tudo lá no seu canal. Ora vai estar fazendo uma publi, ora vai estar expressando uma opinião. E uma coisa que a gente sempre diz, né, e inclusive é um déficit na nossa educação, que saiu um dado não tão recente assim, do PISA, acho que é de 2021, que diz que cerca de 67% dos estudantes de 15 anos brasileiros não sabem diferenciar fato de opinião. Eu particularmente acho que essa não é uma questão só do estudante de 15 anos, eu acho que é uma questão da sociedade, por conta da coisa do viés de confirmação. Então, geralmente, a gente vai acreditar naquilo que ressoa em nós, naquilo que tem a ver com as nossas crenças e os nossos valores. E nós temos o direito à nossa opinião, desde que nós deixemos muito claro para o nosso interlocutor de que isso se trata de uma opinião e não de um fato. Né? Inclusive, lá no Palavra Aberta, no Educamídia, que é o nosso programa de educação midiática, nós temos uma frase que é, inclusive, de um ex-senador americano, que é muito significativa para nós, que ele diz o seguinte: todos nós têm direito à própria opinião, não aos próprios fatos. Então, não em nome de uma opinião, da minha opinião, eu posso inventar algo sobre alguém. Aí já é mau caratismo, aí não entra na questão da opinião. E a educação midiática está aí para ajudar a gente a discernir entre o que é uma opinião que reverbera, que tem outros indícios, outras evidências, outros conteúdos, né? Ou melhor, o que é um fato, né, que se confirma em outros conteúdos, em evidências da realidade, e o que é uma opinião
pura e simples, que não tem muito fundamento na realidade, não tem nada que sustente aquela opinião. Né? Eu, por exemplo, costumo brincar que eu, Bruno, pessoa física, acredito em reencarnação. Posso provar que existe? Não, mas é minha fé. Né? Por exemplo, eu tenho o direito de expressar, de dizer às pessoas no que eu acredito, mas eu não posso dizer que isso é um fato. Olha, gente, um cientista provou que a reencarnação existe. Não, aí eu estou criando um fato para reforçar um ponto de vista. Aí é que entramos num problema ético, né? E a educação midiática vem também esclarecer e ajudar a gente a entender essas nuances, essas camadas. Interessantíssimo, muito interessante. Bruno, a fonte qual é que você agora há pouco citou? A pesquisa? A pesquisa do PISA, se não me engano, de 2021. Eu trago um outro dado aqui, para você que está nos acompanhando também, do Instituto Locomotiva, publicado em abril de 2024. A pesquisa diz assim, Bruno, 8 em cada 10 brasileiros já deram credibilidade a fake news. Mesmo assim, 62% confiam na própria capacidade de diferenciar informação falsa desse conteúdo verdadeiro, enfim. É um desafio, novamente, repito. Né? Essa pesquisa eu acho que vem também mostrar para os estudiosos da educação que este é um desafio e acho que deve estar cada vez mais presente, não somente nas salas de aula, nos conteúdos propriamente ditos. Gostaria que você comentasse um pouco também sobre esses dados, embora seja um dado do Instituto Locomotiva, mas também no sentido de trazer uma menção naquilo que, como educação, né, como educador, vocês observam a necessidade de um conteúdo cada vez mais apurado também nos livros educacionais, aqueles conteúdos trabalhados nas salas de aula. É um desafio e quem é da educação, os tempos da educação são tempos muito diferentes dos tempos sociais muitas vezes e precisa ser um tempo mais lento mesmo. A educação, o fenômeno acontece e depois que ele acontece é que a gente vai pensar sobre ele e criar estratégias. O problema é que a gente vive hoje em tempos em que os paradigmas mudam muito rapidamente. Então, a gente tem falado mais intensamente sobre inteligência artificial, por exemplo, há pouco mais de um ano. E quantas novas versões dessas plataformas de inteligência artificial foram criadas em um curto espaço de tempo. Então, fica muito difícil a gente acompanhar tão velozmente essas transformações. Sobretudo quando a gente fala em livros didáticos, né, cuja perspectiva é que eles durem um pouco mais, que o seu uso seja um pouco mais longevo. Então, realmente é difícil. O que a gente pode e deve fazer enquanto educadores no cotidiano é abrir espaço para reflexão. Né? Eu vi tal conteúdo em tal lugar, achei legal. Por que achou legal? Né? Ou seja, é abrir espaço para que os estudantes possam trazer o seu repertório midiático, cultural, para a sala de aula e a partir do momento em que eles têm esse espaço para debater o que eles acham interessante, o que eles acham que é verdadeiro, o que é falso, o que desinforma, o que é um conteúdo de qualidade, problematizar todas essas questões, né? Discutir com ele por que ele acha que isso é importante e a partir daí ir introduzindo novos conteúdos aí sim relacionados propriamente à educação midiática, às mídias, à informação, à busca de informação, a produção de conteúdo de qualidade, né? Qualidade, quando eu falo em termos educacionais, não é a qualidade técnica, mas é a qualidade realmente da construção daquela narrativa, né? Uma narrativa ética, sobretudo, é um discurso, tecnicamente não, mas é um discurso bem construído, né? E é isso que o educador precisa observar. E esses dados que você traz demonstram um pouco esse desafio, porque a sociedade diz, sim, já caiu fake news aqui, já fui enganado, enganada, mas as pessoas se sentem muito confiantes para decodificar a informação, para dizer, não, isso aqui eu posso confiar, nisso aqui eu não posso. E, na verdade, tem muito de emoção, digamos assim, nessas análises de conteúdo que a sociedade faz. Chegou no WhatsApp, foi mandado por alguém que eu confio, eu tendo a acreditar. E tem algumas pesquisas que confirmam isso, mas a gente não pensa que quem passou não foi quem produziu e que ele também concordou com aquilo e passou adiante. Né? Então, são questões
mais refinadas sobre as quais a gente tem que parar para pensar, né? Então as pessoas caem em fake news, no entanto, acham que estão aptas para lidar. Em certa medida podem estar mesmo, né? Mas algumas nuances e essas transformações rápidas na tecnologia fazem a gente parar para pensar um pouco mais. Então, por exemplo, a coisa do ver para crer. Eu vi num vídeo, eu vi a foto. Isso é válido ainda, com inteligência artificial produzindo imagens tão bem elaboradas do ponto de vista técnico? Então a gente precisa aprofundar a nossa reflexão, o nosso questionamento e reforçar a nossa confiança em instituições que sabem lidar com a informação. Também não confiar cegamente em tudo. Por exemplo, a imprensa é uma instituição que cria informação, mas é importante a gente pensar que a imprensa também tem viés. Mas mesmo com o viés, é uma informação confiável. Ou seja, o viés ele não torna a informação necessariamente ruim, né? A gente tem que saber o lugar de onde o enunciador fala. Reconhecendo esse lugar, a minha leitura vai ser crítica. Então, se eu leio um jornal que apoia um candidato, por exemplo, a prefeito, né? Vamos ter eleições municipais esse ano. É bom que eu saiba quem ele apoia, porque eu já leio aquela cobertura entendendo que o apoio vai para determinado candidato. E aí, cabe a mim, enquanto cidadão, buscar outra fonte de informação para contrapor. De repente, um jornal que apoie o candidato B e não o A, e eu comparo as coberturas, para ter aí sim um senso crítico, né? Então, o senso crítico ele vem justamente dessa comparação de abordagens. Então, eu preciso reconhecer o viés, o ponto de vista, mas não desqualificar o meu enunciador porque ele tem viés, porque todo mundo tem viés. Uma instituição, as pessoas que falam, todos nós temos objetivos na nossa comunicação. A questão é perceber isso e, ao perceber, levar em conta o que eu acho que é importante, ainda que haja viés. Eu acho que você chegou num ponto fundamental, Bruno, no que se diz respeito a educação midiática, de fato, ela vem trazer um discernimento às pessoas, né? Eu acho que o grande desafio nosso, por exemplo, enquanto jornalistas, é exatamente isso, mostrar os fatos e fazer com que a pessoa que está do outro lado, que esteja do outro lado, ela entenda e possa questionar e deixar ser questionada. Eu acho que é muito filosófica a questão e, feliz ou infelizmente, tudo passa pela filosofia, de fato, e é essa menção de questionar e ser questionado, no sentido de trazer uma menção e fazer com que a pessoa construa os próprios pensamentos, reflexos, etc. e tal. Diante dessa situação, o que a educação midiática poderia falar sobre teorias? Porque teorias existem, a própria teoria da comunicação, a teoria a própria filosofia, a teoria da educação, a teoria da psicologia. Como é que se caracterizariam, então, as teorias diante da educação midiática? A educação midiática, ela assume a comunicação como um saber disciplinar, não para formar profissionais de comunicação, jornalistas, né? Isso a gente deixa para o ensino superior, mas justamente porque a sociedade é midiática e as pessoas precisam saber, aprender sobre comunicação e mídias. Os professores precisam saber sobre comunicação para conduzir processos educativos dentro dessa abordagem. Então, saber sobre agenda setting, por exemplo, que a gente fala muito no jornalismo, na comunicação, qual é a agenda daquele meio de comunicação, quais são as suas causas, com que ele se compromete, é importante conhecer, reconhecer isso nas entrelinhas das mensagens midiáticas, né? Novamente, não para descredibilizar ou dizer que não presta, que não vale a pena, não. Para você consumir informação sabendo de que existe uma agenda, sabendo que existe um compromisso, né? E claro, todas as teorias relacionadas à cybercultura, né? O que o mundo digital transforma as nossas relações, como a cultura digital, as novas tecnologias digitais fazem com que a gente esteja no mundo de outras maneiras, nos relacionando de outras formas, inclusive tanto facilitando a nossa vida, o que é muito bom em vários aspectos, né? Ninguém mais precisa ir no banco para pagar uma conta, mas também em aspectos negativos, né? A gente está cada vez mais ensimesmado, né? São algumas críticas que inclusive o Byung-Chul Han, que é um teórico que eu gosto muito, sul-coreano, ele faz as redes sociais, né? Tomar esse cuidado para a velocidade não nos deixar muito fechados também para trocas mais profundas, conexões mais profundas, né? Então, a educação midiática assume a comunicação como uma disciplina
E, claro, a educação também é um campo bem estruturado, né? E nós costumamos dizer que, para ensinar a educação midiática, não é no método tradicional, o professor fala, aluno escuta. Né? É necessariamente a partir de investigação e criação, o que muitos teóricos chamam de metodologias ativas, né? Então, colocar o aluno para investigar, levantar informações livremente, depois compará-las e depois, por exemplo, sintetizá-las num novo produto midiático, criando. Né? Então, a educação midiática ela incentiva muito essa leitura crítica, essa investigação, com a finalidade de criação também, né? Para que o estudante exerça a sua autoexpressão, mas a partir daquilo que ele investigou, que ele criou, que ele apurou, na realidade, como fazem os jornalistas. Né? Então, a gente entende que para educar midiaticamente não é chegar falando das mídias, não é denunciar as mídias, mas é construir uma trilha para que o próprio estudante se reconheça como investigador e como autor de mídia. Por falar em autor, Bruno, vou pegar o gancho dessa tua palavra, porque quem está nos acompanhando aí do outro lado, você que ligou a TV agora, acessou a internet nesse exato momento, nós estamos discutindo, então, a Semana de Educação Midiática no Estado de São Paulo. Agora é lei, então, ou seja, a Assembleia Legislativa decretou e o Estado promulgou essa lei é muito nova e o autor dessa lei é o deputado Caio França. O deputado está em trânsito e vai entrar agora conosco pela internet. O deputado, seja muito bem-vindo, já parabenizo o senhor também pela criação dessa lei tão importante para o nosso Estado. Que bom falar com o senhor. Muito obrigado. Fico feliz que o governador Tarcísio acatou o nosso projeto e, inclusive, recebeu todas as sugestões que ele sancionasse o projeto para mostrar que São Paulo está na vanguarda desse tema. E fico ainda mais feliz em saber que a gente tem um profissional tão qualificado ao seu lado, como o professor Bruno, para poder esclarecer um pouco mais a respeito desse tema tão atual, que é a educação midiática. Eu estou bem contente e esperançoso que esse ano a gente consiga já ter uma semana que possa promover diversas ações nas escolas estaduais. Então, estou bem animado e em breve deveremos ter uma reunião com a Secretaria de Estado de Educação para a gente sugerir algumas ideias que possam fazer com que os alunos tenham esse senso crítico tão bem detalhado pelo professor Bruno. Pois é, o professor Bruno está nos dando uma aula aqui, deputado, falando exatamente sobre a educação midiática, e o senhor, como autor dessa lei, claro, vai poder nos dar uma outra aula aqui no sentido de entendermos a importância dessa lei para o nosso Estado. O senhor, inclusive, presidiu a CPI Fake News aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A presidência dessa CPI, deputado, foi de fato um estopim, uma entrada nesse mote para a Semana da Educação Midiática? Pois sim, na verdade a minha inquietação com o término da CPI e um relatório muito complexo, confuso e que acabou rendendo muita mídia, mas pouca efetividade, me demonstrou o quanto esse assunto precisa ser debatido nos parlamentos. A partir dali, a gente montou uma audiência pública, trouxemos diversos especialistas, inclusive a nossa amiga Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, que também acompanha aí os movimentos do Educamídia, outros vários, o Alexandre Sayad, que representa um núcleo importante da Unesco, entre outros profissionais, e dali veio a ideia da gente poder trazer mais essa ferramenta no combate à desinformação, que é a Semana Estadual da Educação Midiática, entendendo que não tem uma bala de prata para a gente poder lidar com um problema tão complexo como esse, que afeta não é só o estado de São Paulo, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, em diversas óticas, e a gente precisa de educação e se atualizar em relação a isso para a gente poder ter uma ferramenta mais robusta, lidando diretamente com quem está ali na linha de frente, principalmente com os mais jovens. Então, acho que vai ser um instrumento muito importante, se bem utilizado pelo Estado, a aprovação dessa lei. O senhor falou agora há pouco sobre a Unesco. Essa lei está em conformidade, inclusive, com a ONU. Existe já uma semana, certo, deputado? Acho que isso vem corroborar justamente para a criação de ideias
de ferramentas para que, de fato, os estudantes do ensino médio fundamental aqui no nosso estado estejam cada vez mais prontos para entenderem os meandros da comunicação e da própria educação, certo? Exato, na verdade, inclusive a própria semana, que é a última semana de outubro, ela está em consonância com a Unesco, que tem a semana de alfabetização midiática, salvo engano é assim que eles tratam. É uma semana global, então é do mundo inteiro, e eles têm estimulado que países e estados e municípios possam aderir e apresentar ideias nesse sentido. Então, a gente aqui em São Paulo, mais uma vez, nós estamos liderando esse processo. Espero que isso possa ser replicado em outros estados da federação e do ponto de vista prático, a gente consiga fazer com que os alunos possam ter o senso crítico mais apurado, que eles possam também saber da responsabilidade deles perante a essa nova ferramenta de comunicação que está praticamente nas mãos de todos os alunos da rede. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma oportunidade única de poder trazer esse tema mais à tona e estou bem esperançoso que a gente consiga já esse ano promover atividades nesse sentido. Deputado, eu vou aproveitar a estada do senhor aqui conosco. O senhor está em trânsito, não vou atrapalhar o tempo do senhor, mas é de fundamental importância. Não. O senhor citou agora há pouco uma questão muito importante, que foi a agilidade em que foi tramitado esse projeto aqui na Casa Legislativa. Salvo engano, a Alesp, então, os senhores parlamentares aprovaram este projeto no dia 28 de maio e ele já foi sancionado pelo governador rapidamente agora em junho. O senhor observa, então, que há uma necessidade, de fato, de entender e compreender esse diálogo, certo? Exato. É importante lembrar que esse projeto foi protocolado no ano passado, em 2023. Então, ele, assim como outros vários que a gente tem protocolado, ele ficou aí ali na CCJ sem muitas perspectivas de avanço. Foi a partir de um acordo que nós tivemos entre os líderes partidários para que esse projeto pudesse ter a sua urgência aprovada. E aí, depois da urgência, facilita muito o andamento dele, né? Que é a reunião das três no mesmo dia. Isso me facilita muito. E eu quero agradecer aos colegas também, ao próprio presidente que topou. Vocês sabem, assim, a gente está travando com o deputado, infelizmente. Vamos ver se a gente só consegue encerrar com ele. Deputado, o senhor nos ouve? Eu escuto bem ainda, não sei se vocês me escutam. Sim, por favor, sinta-se à vontade. Então, eu quero agradecer aos líderes, porque me ajudaram nesse avanço do projeto, nas comissões, ao presidente, que também topou pautar um projeto que, enfim, existem pessoas que têm algumas críticas a ele, e eu respeito, mas a gente conseguiu avançar. Eu estava falando que, ao longo da minha jornada na Assembleia, eu aprendi a lidar com temas mais complexos, né? Eu sou autor da lei que inclui os medicamentos à base de cannabis no SUS, que foi muito falado durante a minha jornada de tentativa de aprovação do projeto, e depois que a gente conseguiu aprovar, e o governador também sancionou, outros 20 estados brasileiros replicaram. Eu espero que a educação midiática, que é um tema complexo, bastante atual, também possa seguir o mesmo caminho. Perfeito, deputado. Só para a gente encerrar, por gentileza, quais serão os próximos passos, então, dessa lei já aprovada em andamento em nosso estado? A gente vai promover uma reunião nos próximos dias com a Secretaria Estadual, com os diretores responsáveis por promover políticas públicas nas escolas. Quero muito poder levar o professor Bruno, a professora Patrícia e outros colegas, o Alexandre também, a me ajudarem a explicar, né, o que consiste na ponto de vista prático, pegar algumas ações que já existem e boas ações que já existem na Secretaria Estadual e que podem estar dentro da Semana Estadual de Educação Midiática, e a gente vai ter condição de poder financiar isso. Então, o próximo passo é a gente, nesse mês de julho, eu creio, a gente ter essa agenda que possa já garantir que em outubro desse ano a gente vai ter a Semana Estadual de Educação Midiática do ponto de vista prático acontecendo aqui em São Paulo. E eu quero, obviamente, rodar algumas escolas e mostrar
quanto que isso vai ser impactante para as pessoas, para o Estado, enfim, para a gente poder ter mais essa ferramenta, né? Como eu disse, não tem uma bala de prata para a gente combater a desinformação. É um processo. Eu acho que a gente ganha um instrumento potente para poder combater a desinformação. Eu quero agradecer a presença online, né? O deputado Caio França está em trânsito. Ele é o autor, então, da Semana Estadual de Educação Midiática. Deputado Caio França, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento. E, novamente, nós parabenizamos o senhor por mais uma lei aprovada aqui no Parlamento, claro, efetivamente, em nosso Estado. Parabéns, muito obrigado. Um ótimo momento para o senhor, um ótimo trânsito. Eu que agradeço. Estou chegando na Assembleia já, mandar um abraço ao professor Bruno e agradecer à TV Alesp, que, com uma boa mídia, traz boas informações, sempre de forma imparcial, isenta. Então, que a gente consiga levar essas boas notícias para todo o canto do Estado e, quem sabe, aí no país também. Um abraço a vocês, bom trabalho. Muito obrigado, deputado. Abraço. Tchau, tchau. E a gente continua aqui no nosso estúdio, mas a gente vai fazer um breve intervalo, Bruno. Daqui a pouquinho voltaremos, então, com esse assunto de mais importante em nosso estado. Você que está aí do outro lado, é só o tempo de você tomar uma água e nós aqui também. Até já. Nós estamos de volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre a Semana Estadual de Educação Midiática. Você que já estava conosco observou no primeiro bloco a participação do deputado Caio França, autor deste projeto, autor desta lei. Aqui conosco continua o Bruno, que tem falado muito bem sobre essa Semana de Educação Midiática. Bruno, a gente observou aí no papo com o deputado, nem deixei você falar, perdão, mas eu não queria perder a oportunidade de entrevistar o deputado. A lei está aí, existe, acho que vem, na verdade, trazer um alento para os educadores nos 645 municípios paulistas. Pois é, Arthur. Inclusive, a gente cumprimenta o deputado por essa iniciativa, que é muito importante, porque essa lei, ela coloca na agenda, a gente estava falando de agenda no último bloco, né? Ela coloca na agenda do Estado de São Paulo a relevância, a importância da educação midiática. Se compromete com esse tema e promove diversas ações, né? Eu acho que esse projeto ele é bem interessante, justamente porque ele dá inúmeras sugestões de práticas possíveis nesse contexto, ao longo dessa semana. E sem dúvida nenhuma, né, o deputado até comentou no bloco anterior, sobre essa necessidade de mapear práticas já existentes na rede, né? E eu acho que uma semana que dê essa visibilidade para a questão da educação midiática para toda a rede do Estado é importante. É importante mostrar o que já está sendo feito, o que está dando certo, até para que outros docentes, outros estudantes possam se inspirar com essas experiências e também implementá-las na sua realidade local e escolar, né? Então, eu acho que essa lei ela é fundamental, né? E a gente espera que mais leis como essa se multipliquem pelo país para realmente delimitar essa semana, não para que a educação midiática ocorra só em uma semana do ano, não é isso que a gente quer. A gente quer que a educação midiática aconteça todos os dias, de forma cotidiana, nas escolas e em todos os lugares dedicados à educação, mesmo que não formal. Mas que a Semana da Educação Midiática seja esse momento para que a gente possa contemplar o que está sendo feito, traçar novos rumos, novas metas, para realmente que a educação midiática possa escalar cada vez mais, né? Então a gente começa com algumas práticas, a gente olha para essas práticas, reflete sobre elas numa semana dedicada a isso, para realmente reconstruir essas práticas, aprofundar no segundo ano e assim a gente caminha sempre evoluindo nesse sentido. O Bruno Ferreira, gente, ele é o coordenador pedagógico do Instituto Palavra Aberta Educamídia. E aí, Bruno, eu acho que a sua colocação agora vai ser de fundamental importância, obviamente, porque a lei, ela deixa um espaço na seguinte situação.
fica a cargo da instituição fomentar essas práticas de educação midiática. Mas acho que vem aí, na verdade, um chamamento a essas instituições, Bruno, no sentido de fazer com que cada escola no estado de São Paulo, né, espalhada na capital, na Grande São Paulo, no interior, no litoral, enfim, observe então as necessidades, porque cada região tem uma necessidade midiática, não? Sim, cada região tem a sua necessidade, a sua especificidade. Muitas vezes uma prática de educação midiática nasce de uma demanda específica, como por exemplo a desinformação. Às vezes um professor pode notar que existe muita desinformação ali circulando entre os estudantes, nas plataformas digitais. Um outro problema que é muito comum dos educadores perceberem são casos de bullying, cyberbullying, né? Ou seja, o bullying não é midiático propriamente dito, mas quando ele vai para a plataforma digital, ele ganha outras complexidades, né? E isso precisa ser discutido. E muitas vezes, a partir de uma demanda real, de um problema concreto, o educador pode começar a desenvolver um trabalho mesmo de sensibilização, né, de informação, para que esses estudantes mudem a sua conduta. Então, sim, um projeto de educação midiática ele pode nascer nessa perspectiva, mas eu acho que é importante lembrar que nós temos diretrizes curriculares nacionais, estaduais, municipais, né, em diferentes instâncias que obrigam a educação midiática. Ela é curricular, né? Na BNCC, por exemplo, tem pelo menos 2 competências gerais, a comunicação e a cultura digital, que dialogam completamente com a proposta da educação midiática. Então, ela precisa acontecer cotidianamente, né? E claro, nós estamos ainda num momento de acomodação, os professores também estão procurando entender mais sobre comunicação, cultura digital, para conseguir implementar práticas educativas dessa natureza, né? Então, a gente está indo com calma, né? Mas ela precisa acontecer, então não é tão opcional assim. O que me parece opcional de fato é a Semana de Educação Midiática. Mas se a gente encara a Semana de Educação Midiática como essa oportunidade para a gente compartilhar o que está fazendo, ou então, olha, eu não estou fazendo nada, mas eu quero aprender sobre isso e abrir espaço para pessoas que já estão fazendo isso darem dicas, se colocarem, né? Eu acho que vários especialistas, várias iniciativas escolares vão adorar ocupar esses espaços e mostrar o que estão sendo feito, quais os resultados, quais os próximos passos, né? Então, eu acho que mais importante, talvez, nesse primeiro momento, do que vou fazer alguma coisa, talvez seja também uma oportunidade para a gente se informar sobre. Então, não sei muito sobre educação midiática, reconheço sua importância. A quem devo recorrer para saber mais, né? Então, a gente pode ir no site do Educamídia, por exemplo, ou a gente pode... conheço uma escola, um professor, uma turma, um grupo de alunos que já desenvolve alguma coisa nesse sentido. Por que não convidá-los para um bate-papo, né? Então, acho que a Semana de Educação Midiática é bem esse convite amplo de fazer o que é possível para a gente pensar sobre esse tema. Existem tantas semanas, né? A Semana da Família, Semana da Ciência, da Educação Esportiva. Acho que essa, de fato, vem corroborar por uma iniciativa muito mais ampla. E aí que está, né? É possível fazer tanta coisa, né, Bruno, durante essa semana? Palestras, workshops, o convite. Por que não o uso da tecnologia no sentido de ampliar também conhecimentos com outros países, não? Exato. E justamente porque a Semana de Educação Midiática ela está no contexto da Global Week, né, que o deputado explicou, essa Semana Global de Educação Midiática, promovida pela Unesco. Então a gente coloca o estado de São Paulo no mapa mundial da educação midiática, e quando a gente se insere no mapa, né, tanto a gente mostra para o mundo as nossas iniciativas, mas a gente também aprende com iniciativas de outros lugares. Então, quando a gente se insere nisso, nós podemos também observar o que o mundo está falando sobre isso, está fazendo sobre isso, e se inspirar para produzir coisas a partir da Semana de Educação Midiática, para talvez na segunda, na terceira, compartilharmos também no estado de São Paulo práticas mais consolidadas, né? Mas quando se institui uma semana, é muito interessante porque o olhar se volta para isso. Existe a pauta, existe a questão. Então, a grande questão é o que nós fazemos diante dessa pergunta, né? E eu acho que a proposta é justamente refletir sobre como implementar, sobre como expandir os horizontes em torno desse tema. Não somente conteúdo, mas também acesso à tecnologia. E aí vem também um desafio, né, para vocês educadores, acho que como um todo, né, a sociedade como um todo, no que se diz respeito ao uso da tecnologia cada vez mais ampla, interessante, mas ao mesmo tempo perigosa, Bruno.
perigosa, em alguns aspectos perigosa, sim. Mas a grande questão é que a tecnologia, os próprios celulares, né, eles trazem muitos benefícios também, né? Não é só perigo. E eu acho que a complexidade dos tempos de hoje está justamente nessa dualidade, talvez, né? A coisa é muito boa, é muito interessante, dá para fazer muitas coisas interessantes com a tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial, mas também ela pode aprofundar o cenário que a gente tem de desinformação, de golpes, né? Então, por isso que a educação ela é tão fundamental acerca da tecnologia, né? É justamente, a questão que a educação coloca não é sobre usar ou não usar. É óbvio que vamos usar, estamos usando, mas é como usar. Então, o papel da educação ele é fundamentalmente ético, para além do técnico, até porque as tecnologias digitais, principalmente, elas são cada dia mais intuitivas, para que a gente não precise de um manual de instrução para usar. Então a gente não precisa que a educação seja tecnicista nesse sentido. Vamos aprender a usar uma ferramenta. Não, é como vamos usar a ferramenta. De uma maneira que seja positiva para todo mundo, né? De uma forma que eu aprenda com essa interação com a máquina e que eu possa beneficiar outras pessoas para além de mim. Então sim, é possível produzir muitos conteúdos interessantes com o auxílio da inteligência artificial, por exemplo, ou com o auxílio de outro recurso digital qualquer, né? Mas a grande questão é como eu devo utilizá-lo para, primeiro, não delegar para a máquina, para a plataforma, a minha potência autoral. Né? Se eu sou autor, então a criatividade é minha, não é da máquina, mas eu posso usar a máquina em alguns momentos para me dar alguns insights, para me dar alguns direcionamentos, né? E a gente sempre vai perceber um trabalho preguiçoso, né, feito, delegado sem crítica nenhuma para uma ferramenta como a inteligência artificial, e quem usa a inteligência artificial de uma maneira crítica, né? Por exemplo, a inteligência artificial ela ajuda a gente a traduzir textos. Isso não quer dizer, isso não faz com que você deixe de conhecer um idioma estrangeiro. Mas se você conhece o idioma estrangeiro, você consegue, por exemplo, ver melhor, ler, revisar melhor o que a inteligência artificial gerou, para ver se realmente está dentro das suas expectativas. Né? Então, nós ainda somos autores, não podemos deixar de ser, e precisamos encarar esses avanços tecnológicos como recursos adicionais à nossa criatividade, à nossa potência autoral, e não para delegar para a máquina isso. Lá no primeiro bloco, nós mencionamos o foco dessa semana, né? São alunos do ensino fundamental, médio, enfim, mas acho que a gente pode ampliar como um todo, né? Essa lei, acho que ela pode ser ampliada no sentido de trazer uma menção não somente aos universitários, aos adultos, pós-universitários, aos senhores, às senhoras que estão nos acompanhando também, não é? Educação midiática é uma necessidade de toda a sociedade. Todo mundo precisa ser mais educado midiaticamente. A gente precisa refletir o tempo inteiro sobre a nossa relação com as mídias. Então isso sim é curricular, isso sim tem que estar na escola, porque a sociedade é midiática, mas quem está fora da escola e não teve a oportunidade de aprender sobre mídias e não é comunicador social, né, também precisa. Eu mesmo fiz, né, minha primeira graduação foi em jornalismo, mas da minha graduação para cá tanta coisa mudou no cenário comunicacional e a gente precisa acompanhar esse cenário com essa criticidade. Então não apenas crianças, jovens, mas também adultos, pessoas idosas, todo mundo precisa se educar midiaticamente, né, para que a gente possa realmente desfrutar dos benefícios da cultura digital e reconhecer a internet como esse território super complexo que é, de fato. Né? E como todo território, a gente sabe reconhecer num território os lugares onde a gente pode ir, os lugares que são seguros, os lugares onde tem mentira, né? Então a gente mapeia para transitar melhor por esse espaço e mapeia a internet também para ocupar melhor esse espaço. Né? Como eu disse antes, a gente não é só consumidor de informação, a gente também produz. Como vamos produzir? Que tipo de produção, de produtor de conteúdo, que tipo de autor eu quero ser. E a ideia da educação é justamente incentivar os estudantes a serem autores éticos, responsáveis, a não produzir fake news, né? A realmente se comprometerem com a credibilidade, a confiabilidade da informação. O Instituto Palavra Aberta esteve, então, de mãos dadas com o deputado Caio França durante a formulação deste projeto, que se tornou lei, então, efetiva ao nosso Estado.
Este ano, então, será a primeira vez em que a semana será comemorada em São Paulo. Quais são as atividades, os fomentos já em pensamento que sairão do papel para as atividades efetivas, as ações efetivas? O paulista, a paulista poderão acompanhar então este ano já, Bruno? Tem alguma ideia? Já estão sendo praticadas algumas coisas, alguns pensamentos? Eu que trabalho com educação midiática, o mês de outubro geralmente é um mês bastante intenso, justamente pela Global Mil Week, em que a gente tem várias atividades interessantes para fazer. E nesse momento nós somos muito chamados, né, para fazer atividades, oficinas, workshops, palestras, né? Então a gente convida as pessoas, né, também a se engajarem nisso, ou chamando a gente para fazer alguma atividade, a gente pode tentar ver, ou os nossos multiplicadores, facilitadores também do programa Educamídia também podem desenvolver atividades, mas a própria escola pode promover, por exemplo, uma roda de conversa pura e simples, né? Não precisa necessariamente que um especialista vá até lá, porque a mídia faz parte do cotidiano. Então vamos conversar sobre a nossa relação com as mídias, sobre os influenciadores que eu sigo, sobre o teor dos conteúdos que eles disseminam, né? Vamos fazer um bate-papo informal, isso já é de grande valia para a gente começar a se colocar nesse mapa mundi da educação midiática. E claro, né, a partir de uma conversa, de uma roda de conversa, ou de uma oficina sobre inteligência artificial, ou sobre uma oficina sobre como fazer podcast, que a gente possa colocar essas pitadas de criticidade, né? Não só aprender do ponto de vista técnico, mas o bom uso. Eu vou produzir podcast, quem que eu vou entrevistar, por que essa pessoa e não outra? Qual vai ser o meu viés? Como eu deixo o meu viés claro para o meu público, né? Então, que essas discussões possam ser construídas, ainda que de uma maneira menos... A gente não precisa de um especialista ali, né? Mas vamos nos apropriar de um recurso midiático, vamos pensar sobre ele, ou vamos discutir sobre o nosso hábito midiático. Esse tipo de ação, a gente fala, mas isso é muito simples. Não é. Né? É um primeiro passo importantíssimo, porque a escola, os espaços educativos, culturais, eles precisam abrir espaços de diálogo para que a sociedade, os estudantes, os professores possam dizer sobre o que gostam, o que consomem, o que faz sentido para eles. E a partir disso, inclusive isso está muito dentro da lógica da pedagogia de Paulo Freire, né? Ou seja, a gente constrói repertório a partir do repertório do educando. Então, primeiro a gente abre para ele se colocar como um sujeito de cultura, para depois, a partir disso, a gente alargar o seu repertório. Com as mídias não é diferente. O que você consome, o que você vê no YouTube, o que você vê na rede social. E a partir disso a gente vai conversando e problematizando esse hábito. O compromisso da educação midiática é esse. Então a gente convida a todo mundo que gosta de mídia, que se engaja nas mídias, ou seja, quase todo mundo, a desenvolver alguma ação na Semana de Educação Midiática do Estado de São Paulo. A gente aproveita então esse momento, acho que para chamar muito mais atenção em relação a isso também, né? Você já trouxe vários exemplos aqui, mas se alguém precisar de vocês, né, de que forma devem acessar então o conteúdo, a presença de vocês nessa primeira semana? Olha, nós temos várias dicas, inclusive, né, de como implementar a educação midiática, sobretudo para professoras e professores, né? Então, no nosso site, que é o educamidia.org.br, lá tem vários recursos que os professores podem ler esses recursos, né? Tem e-books, tem propostas de atividade, tem planos de aula, tem cartas, né, que os professores podem jogar com os estudantes, cartas com perguntas reflexivas, justamente para suscitar esse repertório midiático e informacional do estudante, né? Então, todo mundo está convidado a conhecer o nosso site, explorar os nossos recursos, que são todos abertos, todos gratuitos, e implementar esses recursos no seu contexto, né? Então, por exemplo, uma atividade que pode ser feita durante a Semana de Educação Midiática vamos conversar sobre as perguntas que tem no baralho Educamídia, sobre a relação da pessoa com as mídias. Uma, duas, três perguntas do nosso baralho já podem, assim, suscitar uma roda de conversa de pelo menos 1 hora. Né? Então, assim, tudo depende muito do engajamento das pessoas, da disposição das pessoas para conversarem a esse respeito. Então, a gente convida educadoras, educadores, famílias, né, a explorarem o nosso material e também fazerem aí a sua participação na Semana de Educação Midiática, e não só na semana, né, mas todos os dias, se possível, desenvolver uma pitada aí de educação midiática, como a gente fala no Educamídia, uma camada de educação midiática às práticas educativas que já existem.
Nós temos mais algum tempo, Bruno. Eu quero recuperar algumas situações que acho que são importantes, né? A exemplo do que vem acontecendo fora do nosso estado, além Brasil. O que os paulistas poderiam, de repente, trazer como menção daquilo que acontece na educação midiática fora do nosso território nacional e que poderia ser de exemplos para o nosso estado? O Educamídia mesmo, nós nos baseamos muito em algumas referências dos Estados Unidos, né, da Associação Norte-Americana de Educação Midiática, né, de Media Literacy. Então, muitas das atividades que a gente pensou, muitas das quais são plug and play, né, assim, prontas para o professor aplicar. E claro, a gente acredita que não existe nenhuma atividade totalmente pronta, né? O professor, ele vai adaptar aquilo para a sua realidade, para o seu contexto, vai tirar coisa, vai colocar o seu repertório, inclusive a gente espera que ele faça isso, né? Mas muito da nossa referência vem de lá, né, da Media Literacy Education, que justamente pensa esses letramentos no contexto educacional e que a Media Literacy surge muito dessa demanda de olhar mais criticamente para os conteúdos, sobretudo preconceituosos dos meios de comunicação. Lá atrás, década de 70, 80, quando a internet estava um pouco distante, era uma realidade ainda um pouco distante da sociedade, né? Então, essa necessidade crítica de olhar para os meios de comunicação, sempre com o que a gente chama no Educamídia de ceticismo saudável, é muito importante, né? Ou seja, uma desconfiança, mas não uma desconfiança pura e simples, que vai fazer a gente descredibilizar, uma desconfiança que vai fazer a gente buscar mais informação, pesquisar mais, ir além, né? Então é isso que a gente espera, né? E para nós, um sujeito educado midiaticamente é aquele sujeito que tem uma dieta informacional equilibrada, né? E dieta informacional é isso, né? Quando a gente olha para um prato, vê ele todo colorido, geralmente é o nosso termômetro para dizer que esse prato é saudável, né? A mesma coisa com informação, né? Ou seja, acessar informação de diferentes fontes, com diferentes olhares, diferentes perspectivas, né? Eu acho que é um exercício importante. Eu mesmo costumo seguir alguns sites, alguns perfis de meios de comunicação que não se afinam ideologicamente ao que eu penso. Mas é importante também acompanhá-los para que a nossa construção de visão de mundo seja plural, seja realmente complexa, porque o mundo é feito dessas diferentes nuances, desses diferentes pontos de vista, né? Então a Media Literacy prega muito essa questão da gente ter uma diversidade de fontes de informação, saber reconhecer os diferentes vieses e tentar dialogar com esses vieses na medida do possível, né? E aqui no Brasil nós temos outra vertente que é a da educomunicação, que inclusive é uma política pública do município de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação, mas e que tem muito a ver, né, porque a educomunicação também pensa educação para comunicação, mas uma diferença, numa perspectiva um pouquinho diferente da educação midiática, que assume a comunicação e a cultura digital. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, né, da Media Education ou da Media Literacy Education, de adotar a comunicação e, agora, a cultura digital como objetos de estudo. E a educomunicação pensa a comunicação como um processo pedagógico, em que o estudante ele vai também exercer a autoria, a liberdade de expressão, mas é nesse contexto de autoria que ele desenvolve esse pensamento crítico com relação às mídias e à informação. Então tem convergência entre esses pensamentos, a educomunicação vem de uma escola mais latino-americana, é um conceito ressemantizado pela Universidade de São Paulo, pela USP, pelo Núcleo de Comunicação e Educação, e é um meio pelo qual se faz educação midiática. E a educação midiática que a gente tem falado aqui, né, desenvolver a análise crítica dos meios, o letramento informacional, ela vem de uma outra perspectiva, né, dos Estados Unidos, Europa, da própria Unesco, né, de fazer isso por outros caminhos. Mas a Media Education e também a Media Literacy Education, alfabetização midiática, defendem a autoexpressão. E é aí que ela se encontra com o conceito de educomunicação. Então a gente tem várias perspectivas, felizmente, que incentivam o desenvolvimento dessa criticidade, né? Basta a gente se colocar à disposição dessa demanda social, né? Não só consumir mídias, informação o tempo inteiro, mas parar para pensar sobre a nossa relação com isso tudo. Olha, o Bruno falando aqui, enquanto eu ouvia o Bruno, eu fui pensando várias coisas, né? A gente sempre fala sobre
A gente como um todo, né, o pessoal nas mídias, os religiosos, os filósofos sempre falam, né, de uma paz no mundo, a paz mundial. E o que a gente precisa de fato é uma paz inquieta, né? É aquela paz que está ali martelando na nossa cabeça, na nossa mente o tempo todo. Acho que é exatamente isso, uma comunicação midiática, né? É essa comunicação que você está ali com um cardápio incrível à sua frente e você vai degustar aquele cardápio, aquele alimento, enfim, o sabor que você melhor se adapta, que você mais gosta, enfim, mas não esquecendo de que existe um outro alimento que não faz bem para você, que você não gosta, mas que o outro gosta. Acho que é muito por aí também, né, Bruno? Essa questão de a gente entender que o outro é o outro, eu sou eu, e existem múltiplos pensamentos. E a gente está num tempo tão complexo no nosso planeta, né? Não é só no nosso estado, não, é no nosso planeta mesmo. Você acessa as redes sociais agora aqui, alguém postou alguma coisa, vem uma enxurrada de comentários abusivos, né? Assim, as pessoas esquecem que do outro lado existe alguém que está vivendo aquilo, né? Então essa educação midiática vem formar, vem transformar. Você só não vai ser um ser humano melhor se você não quiser, viu, meu amigo, minha amiga? Não é bem por aí? Eu acho que é assim, quando você fala da questão do alimento, né, que sempre tem um alimento que a gente gosta mais, sempre tem um programa na TV, um influenciador que a gente gosta mais. Mas eu acho que é papel da educação, assim como é da saúde, mostrar pra gente que não só o que a gente gosta é o suficiente para viver bem. Então a gente também precisa de uma informação diferente daquela que eu gosto de consumir, né? Então tem gente, por exemplo, que vive sem jornalismo. Então a dieta informacional dessa pessoa está muito desequilibrada, né? Tem gente que não come salada de jeito nenhum e certamente vai ter algum problema de saúde por causa disso. Tem gente que adora comer açúcar e come acima da média. Então tem gente que consome alguns conteúdos acima da média. Isso vai contribuir sim para a sua alienação informacional, cultural, né? Então a educação midiática está aí para mostrar que os conteúdos midiáticos são diferentes, né? Não é porque eu assisto um filme que eu estou bem informado, não. Você está ali, o papel do filme não é informar, o papel do filme é entreter, né? Também despertar na gente algumas emoções. Não é o mesmo papel da informação, do jornalismo. Então a educação midiática vem esclarecer também sobre esses papéis, né? O papel das mídias, né? Porque a mídia não é uma coisa só, como muita gente fala e critica, porque a mídia. Não, a mídia não é uma coisa só, né? E a gente precisa olhar para essa diversidade midiática para a gente perceber a necessidade que a gente tem ao acessar um conteúdo jornalístico confiável. Ao consumir publicidade também, porque as pessoas falam, mas a publicidade quer vender. Tem um papel a publicidade, né? Como é que a gente fica sabendo sobre os produtos à venda? Como é que a gente compara, por exemplo, produtos em promoção? Graças à publicidade. Então a gente precisa conhecer, né, as mídias, os diferentes gêneros midiáticos, entender a sua importância e entender que a gente precisa se envolver com eles para sermos cidadãos mais qualificados, no sentido de que a gente toma decisões melhores se nós acessamos informações melhores, né? Então a gente precisa, claro, sabendo que isso é um comercial de TV, um anúncio publicitário, isso quer fazer com que eu compre, isso não é uma informação isenta, né? Então é muito importante a gente saber reconhecer essas nuances, as diferentes intencionalidades, para a gente ver novamente que a educação midiática está muito além da pauta do combate à desinformação e das fake news, que é fundamental, que é central, que é importante para defender a democracia, né, o bem viver, os direitos humanos, isso é fundamental para nós, mas não é só desinformação. Então tem muitas outras coisas. A gente quer uma sociedade bem informada, que desfrute das informações e que saiba equilibrar as informações para tomar decisões mais sábias, né, decisões melhores para si, mas também pensando na sociedade como um todo. Tá aí, o start foi dado pelo Parlamento Paulista por meio desta lei, então, criada pelo deputado Caio França, que já participou conosco durante este programa. Bruno, a gente está encerrando o nosso Alesp em Pauta, mas eu gostaria que você amarrasse tudo isso. Não no sentido de repetir aquilo que você já falou, mas deixar aí uma inquietação ao nosso telespectador. Pode ser? Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de educação midiática, que nós pensemos na nossa relação com as mídias. Como eu tenho me relacionado com a informação? Eu aceito tudo que chega para mim no WhatsApp?
confirmou uma crença, eu já estou dizendo, não, isso aqui é verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Foi pela pessoa que te mandou? Foi porque você acredita naquilo? Que tal experimentarmos o exercício fascinante e necessário de buscar o contraditório? De buscar alguém que pense diferente e, claro, não qualquer pessoa. Não basta que seja uma informação contrária, né? Porque senão a gente cai também no que a gente chama de falsa equivalência, né? A gente traz um cientista que fale de um assunto muito bem e aí traz uma pessoa qualquer que só porque tem uma opinião diferente vai ter voz. Não, não é bem por aí. Então, buscar o contraditório, mas também buscar fontes de credibilidade, mas que tragam ideias diferentes, diversas daquilo que eu penso. Esse é um exercício muito saudável para a gente alargar as nossas capacidades críticas e pensar sobre o mundo como ele deve ser pensado, em todas as suas nuances complexas, né? Isso não quer dizer deixar de ser você mesmo, mas sim ser empático, eu diria, né? Quando a gente realmente abre espaço para o contraditório, tenta verificar quem pensa diferente, por que pensa diferente, isso é um exercício muito interessante de verificação de informação, mas também um exercício de empatia. Então as pessoas precisam ser mais empáticas e se dispor a ouvir mais, especialmente nesse cenário em que a gente está muito agarrado às nossas crenças e a gente quer fazer valer o nosso discurso o tempo inteiro. A gente precisa se dispor a aprender mais e a gente aprende com quem é diferente e não com quem é igual. Perfeito. Repita, por favor. A gente aprende com diferente e não com igual. É isso, exatamente isso. Bruno Ferreira é coordenador pedagógico, então, do Instituto Palavra Aberta Educamídia. Eu quero muito agradecer a sua participação, a sua presença, a sua formação a cada um de nós aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E quero agradecer novamente também o deputado Caio França, autor desta lei, a Semana Estadual da Educação Midiática. E eu encerro perguntando a você, o que você vê aqui? Um celular? Eu vejo possibilidades de um mundo diferente. Vamos juntos, sempre. Esta é a Rede Alesp. Participe sempre conosco. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.